Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos louvar a Deus pela sua vida. Estamos aqui nessa noite na presença de Deus. Antes de nós podermos aqui estar orando e lendo a palavra de Deus, eu quero aqui agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal, canal da nossa igreja. Nós tivemos que, de última hora, criar esse canal, uma vez que nós tínhamos no Facebook da igreja, nós tínhamos aproximadamente quase 5.000 pessoas inscritas, e por ser um trabalho religioso, o Facebook cancelou e nós ficamos sem utilizar o nosso Facebook. Mas nós criamos esse canal visando continuar fazendo a obra de Deus, alcançar vidas através deste canal. E você que se inscreveu, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tá? Você que vai nos assistir agora, seja muito bem-vindo. Deus é contigo, Deus é com a tua vida, com a tua família, tá? E sou muito grato a Deus pela sua predisposição de nos abençoar a nossa igreja, abençoar este canal e vidas que vão ser alcançadas através da poderosa palavra de Deus, tá bom? Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos lá do estado de São Paulo, que tem muito nos ajudado, tem abraçado essa causa. Nós começamos anteontem, dois dias atrás, e nós abrimos esse canal, e hoje nós já estamos com mais de 600, quase 600 inscritos, né? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado. Então, os irmãos lá de São Paulo que tem nos ajudado, da Bahia, do estado da Bahia, do estado de Tocantins, nossos irmãos, Deus abençoe vocês, do estado do Maranhão, que a bênção de Deus alcance a sua vida, aqui do estado de Goiás, que também tem nos abençoado, tem nos ajudado aqui muito, se inscrevendo, indo atrás de outras pessoas para nos ajudar. Nós precisamos chegar a 1.000 inscritos para que nós possamos estar transmitindo diretamente do nosso canal, tá bom? Então eu preciso que você me ajude, você que já se inscreveu, consegue mais uns ou dois ou mais, né? Mais pessoas para nos ajudar, tá bom? Quero também louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos lá dos Estados Unidos, mais precisamente da cidade de Hartford, e também louvar a Deus pela vida dos irmãos lá do estado do Rio de Janeiro, que estão conosco também, nos ajudando, se inscreveram, e também os irmãos lá da Bélgica, mais precisamente da cidade de Bruxelas. Deus abençoe, meus irmãos, muito bem-vindo a esse canal, certamente vai abençoar muito a sua vida. Conte conosco, estamos juntos aqui para orar com vocês e abençoar a vossa vida, tá bom? Sejam bem-vindos, estamos juntos para fazer a obra de Deus. Eu quero aqui nessa noite, com vocês, ler a palavra do Senhor. E estamos num momento muito especial, em que nós podemos estar juntos, talvez não estando fisicamente juntos, mas através da palavra de Deus, no mesmo Espírito do Senhor. Estamos juntos no mesmo propósito de alcançar vidas e sermos edificados por Deus através da sua palavra. E eu quero convidar a você, meu irmão, você, minha irmã, você, amigo que está nos assistindo nesta hora, para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir, que assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero orar contigo nesta noite. Se você puder fechar os teus olhos, vamos orar juntos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Deus bendito, Deus eterno, eu quero aqui nessa noite, meu Senhor, te louvar, te agradecer, meu Pai amado, pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de poder estar junto deste irmão, desta irmã, onde eles se encontram agora. Eu quero te pedir a Tua manifestação, Senhor, através da Tua palavra, que traga edificação, Senhor, crescimento para a sua vida espiritual. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, alcance a sua família, alcance os seus projetos, alcance a sua estrutura, Senhor, que a mão do Senhor Jesus estendida esteja para alcançá-los. Assim eu te oro, te apresentando todos estes meus irmãos e irmãs que se inscreveram neste canal, que estão conosco, Pai, e que tem muito nos ajudado, tanto se inscrevendo quanto alcançando tantas outras pessoas mais para estar conosco. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, os abençoe e recompense. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Quero uma vez mais aqui louvar a Deus pela sua vida e agradecer pelo grande empenho que vocês têm tido nesses 2 dias de nos ajudar. Temos estado aí garimpando joias preciosas, né? E vocês têm nos ajudado a alcançar, a encontrar essas joias preciosas que hoje estão inscritas aqui no nosso canal. Então eu quero aqui realmente glorificar a meu Deus pela sua vida e sei que você será uma peça fundamental para que nós possamos chegar aos 1000 inscritos neste canal para abençoar vidas. E através deste canal, certamente, Deus alcançará pessoas, resgatará vidas e abençoará de uma forma poderosa, tá bom? Quero louvar a Deus pela tua vida uma vez mais e dizer, meu, muito obrigado. Se você puder, ao final deste culto ou no decorrer do culto, fazer alguns bons comentários, né? Também ativar o sininho ou dar um joinha lá, certamente muito vai nos ajudar para que continuemos fazendo a obra de Deus, tá bom, meu irmão? Deus abençoe a sua vida e vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que temos diante de nós, que nos alimenta, que nos edifica, que nos fortalece, que muda a nossa história. E é essa palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Pois bem, no livro de Romanos, capítulo de número 8, nós encontramos um texto em que nós lemos aqui, um texto muito maravilhoso. Maravilhoso porque, logicamente, é a palavra de Deus. Mas que também aqui traz para nós promessas extraordinárias. Quando o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, portanto, agora, ele já tinha obtido já tinha vivido várias situações na sua vida e em um dado momento da sua caminhada, ele pôde dizer isto: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Ele tem uma convicção de que ele estando em Cristo Jesus, e qualquer pessoa que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, para este não lhe resta nenhuma condenação. Até porque, quando nós aceitamos a Cristo, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós temos debaixo da lei da maldição. Automaticamente, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o resultado do pecado, ou o salário, a recompensa do pecado é a morte. Não é? Mas ao mesmo tempo, no mesmo versículo vai dizer que, assim como o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo, ou seja, de Deus, é Cristo Jesus, para a salvação de todos nós. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens, diz a palavra de Deus. Então, Deus manifestou através de Cristo, sendo a sua graça salvadora, para trazer salvação a todo homem. Então, nós fomos privilegiados pelo amor, uma graça extraordinária de Deus. A graça de Deus manifestada através de Cristo Jesus veio trazer salvação a todos os homens que somos nós. Muito bem, então o apóstolo Paulo, quando escreve isto dizendo
que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é importante fazermos essa observação, que ele diz que a condenação só não haverá para os que estão em Cristo Jesus. E o importante é dizer que é para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas agora vivem segundo o Espírito. Portanto, a lei da carne é inimizade contra Deus. Satisfazer, realizar o desejo da carne, porque todo homem, eu sempre uso dizer que, por mais que o homem seja espiritual, ou seja, busque a Deus através de oração, através de jejuns, através de observação da palavra de Deus, nele existe algo chamado carne. A carne pode ser mortificada. Em outras palavras, é como se você desmaiar a carne através do Espírito de Deus, alimentando o Espírito, buscando ao Senhor. E como podemos alimentar o Espírito? Se não orando, se não estudando a palavra de Deus, se não consagrando a nossa vida. Nós podemos alimentar o nosso Espírito. Ao alimentar o Espírito através dessas atitudes, outras, muitas mais atitudes que existem, nós estaremos mortificando a carne. Nós estaremos como que mantendo a carne desmaiada. Só que a carne, como alguém que obtém um desmaio, a qualquer momento ele pode acordar. Assim a carne da mesma forma. Por isso a importância de mantermos o espírito alimentado em todo o tempo. Fortalecido o espírito em todo o tempo. Para que ele se mantenha vivo e mantenha a carne mortificada. A carne, ela pode ressuscitar, ela pode acordar, despertar a qualquer momento. A partir do momento que há alguma coisa que agrada a carne, que é desejo da carne, que manifesta algo contrário a Deus, a carne automaticamente, quando isso ocorre, é aquela situação. Quando alguém olha para alguém com outros olhares, quando alguém sente desejo de fazer alguma outra coisa que não é aquela que agrada ao Senhor, isto é desejo da carne. A prostituição, isso é desejo da carne. O desejo de fazer maldade com a outra pessoa é algo relacionado a algo da carne. E, portanto, tudo que provém da carne é para a destruição do ser humano. Ela vem trazer uma condenação para o ser humano. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, queridos, agora, estando em Cristo, não há condenação para nós. Estando na carne, sim, há condenação. Mas, a partir do momento que eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, automaticamente eu encontro a libertação, automaticamente nós encontramos em Cristo a absolvição, encontramos em Cristo o perdão pelos pecados outrora cometidos e, portanto, quando Jesus nos perdoa de todos os pecados, primeiro que a Bíblia vai dizer que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus não tem prazer de amanhã depois lançar em nosso rosto, dizendo, olha, eu te salvei, eu te perdoei, eu te redimi, eu te transformei. Não, Jesus não tem prazer de dizer, olha, por que eu fiz isso? Porque tu prostituía, porque tu matava, porque tu roubava. Não, Deus não tem prazer de lançar em rosto nada disso. Porque ele pega tudo aquilo que nós erramos, como que sujeira que havia em nossa vida espiritual, e lança no mar do esquecimento, disso não lembra mais. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e recebemos Ele como Senhor da nossa vida, nossos pecados são perdoados. E, portanto, não há condenação para estes que estão em Cristo Jesus. Para estes que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. Preste atenção. Que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Ou seja, outrora não se fazia a vontade de Deus, desejo da carne. Outrora não queria nada relacionado a Deus, fazer o bem às pessoas, respeitar as pessoas, obedecer às pessoas, sabe, amar as pessoas.
ser fiel às pessoas, ser fiel ao patrão, fiel ao empregado, fiel à esposa, fiel ao esposo. Quando o homem anda na carne, ele não está nem aí, ele não tem nenhuma observação a ser feita com relação a ter esse cuidado. Mas, quando o homem aceita Cristo, que ele não anda mais segundo a carne, ele passa a observar essas questões. Por quê? Porque agora ele anda segundo o Espírito. E o Espírito automaticamente diz: tu não pode fazer tal coisa. Tu não deve ser dessa forma. Tu não deve proceder desta maneira. Porque o Espírito de Deus requer de cada um de nós e orienta-nos para sermos honestos, para sermos verdadeiros, para respeitar, amar, obedecer e ter os outros de forma digna, como também sermos dignos de sermos reconhecidos pelos outros de forma amável, agradável e de forma que venha automaticamente ou antes de tudo agradar ao Senhor. Pois bem, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de Deus, a lei do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então por que não tem condenação mais sobre a minha vida? Primeiro porque já não ando mais segundo a carne. E agora vivo segundo o Espírito de Deus. Isto é, na pessoa de Cristo Jesus. Então eu já não ando mais segundo a carne. Segundo porque a lei do Espírito de vida que há na pessoa bendita de Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado condena. Por isso que Jesus veio cumprir a lei. Porque a lei mostrava o pecado, mas não mostrava a solução. A lei dizia: tu pecou, tu tem que morrer, tu tem que pagar. A graça veio através de Cristo Jesus dizendo: olha, o pecado te mata. Mas existe uma alternativa de você se livrar da lei do pecado que mata. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus, Jesus vem dizendo assim: olha, assim como existe a condenação, agora eu proponho para vocês uma oportunidade, um escape, uma janela de escape. A graça de Deus se manifestou e veio trazer salvação para você que está em pecado e que te condena. Se tu aceitar este desafio, tu terás vida em ti mesmo. Então o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos de Roma, aos romanos, diz: ó, porque a lei do Espírito de vida já me livrou, já te livrou, já nos livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível, o que era impossível à lei não tinha condição de fazer, não tinha poder nenhum para fazer, visto como estava enferma pela carne. Agora Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado. Entende? Então veio Jesus, uma vez que a lei não poderia trazer salvação a ninguém. Jesus veio através de Cristo Jesus, porque pela evidência do pecado da carne, não haveria como o homem se salvar, porque a carne, a lei estava enferma, estava contaminado pelo pecado da carne. Automaticamente, Deus agora envia o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, para que, pelo pecado, isto é, num corpo físico, viesse condenar o pecado na carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer da seguinte maneira: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que já não andamos mais segundo a carne. Já não andamos mais segundo a carne, mas agora vivemos segundo o Espírito de Deus. É por isso que, em um outro texto bíblico, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, aquele que matava não deve matar mais. A palavra de Deus vai dizer que aquele que furtava não deve furtar mais. Portanto,
é necessário que, vivendo no Espírito, não cumpramos mais, não venhamos cumprir, ser dominado, dirigido pela lei da carne, que obriga o homem ou que incentiva, dirige o homem para o pecado, contrariando assim a lei de Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É interessante nós observarmos aqui que toda pessoa que vive segundo a carne, eles têm a facilidade de pecar, têm a facilidade de errar, têm a facilidade de fazer as coisas erradas, porque a inclinação dele, a natureza dele ainda é carnal. Imagina alguém que por tudo na vida ele cria um grande problema. Por mais simples que sejam as situações e circunstâncias que ele esteja vivendo, ele torna isso algo grandioso. Ele não consegue ouvir um não. Esses dias eu estava conversando com alguém e falando sobre essa questão. Muitas pessoas não sabem ouvir um não. Até parece que nós, como cristãos, teríamos que ouvir só os sims. Né? Aqueles que dizem, me só aplausos, muito bem, parabéns. Né? Nós, como cristãos, nós ouvimos, temos que ter a estrutura de ouvir aquele joinha, ver o joinha, aceitar o joinha, mas também ver aquele que diz não. Ao mesmo tempo, temos que ter estrutura para receber os elogios, mas também estrutura para recebermos as críticas. Nós, como cristãos espirituais, nós estamos muito mais para perder do que para ganhar. Ou seja, em outras palavras, é se perdendo que se ganha. É abrindo mão de um direito natural da carne, em que nos chama para revidar. Quando alguém nos fala áspero, o desejo da carne é falar mais alto do que aquele que falou alto conosco. Aquele que nos fez o mal, a vontade de causar um mal muito maior com este que nos fez o mal do que aquele mal que ele nos fizera. Isso é o desejo da carne. Mas o Espírito de Deus nos faz pensar diferente. Aquilo que Jesus diz, que aquele que ganhar sua vida aqui na terra, ou seja, aquele que não leva desaforo para casa, aquele que resolve o problema debaixo do braço da ignorância, etc. Sabe? É esses que vivem segundo a carne. Então ele diz assim, aquele que ganhar sua vida aqui, der toda a ênfase, aquilo que é mundano, que é carnal, até mesmo que é material, físico, der mais importância a isso do que a Deus, ele diz que vai perder. Mas ele diz que aquele que perder a vida aqui, por amor a Cristo, abrir mão de os direitos do homem natural, até mesmo carnal, por causa do direito de servir a Deus, ou pelo dever de servir a Deus, de amar a Deus e cumprir a vontade de Deus, este eu posso dizer para você, é que ganha a vida. Por isso, andar segundo a carne, não existe regras, não existe limites, mas para andar segundo o Espírito existem regras. É que eu não devo ser, que eu não devo fazer, é que eu não devo ir, é que eu devo perder para poder ganhar, às vezes fazer vista grossa àqueles que nos fazem mal, isto é, não dar muita importância a isso, tentar revidar a agressão de alguém, mas é aceitar, viver de forma digna de Deus. Jesus sofreu neste mundo, Jesus padeceu porque ele era espiritual, Jesus tinha todo o poder de se proteger, se resguardar dos ataques daqueles que lhes perseguia. Mas Jesus preferiu suportar tudo isso por nós. O mínimo que nós podemos fazer é suportar as dores, o sofrimento, as calúnias, as pedradas, as perseguições, por amor daquele que primeiro nos amou. O apóstolo Paulo diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se, pendem-se, dirigem-se para as coisas da carne, de forma natureza carnal. Mas os que são segundo o Espírito, eles pendem-se. Eles se dirigem, se comportam como ao Espírito, como a espiritual. Aqueles que são segundo o Espírito, eles procuram viver espiritualmente. É perder para poder ganhar. Tá? E eu quero aqui
ainda dentro desses poucos minutos que nos resta para nós conversarmos aqui nessa noite, dizer a você, porque a inclinação da carne, queridos, é morte. A inclinação da carne é morte. Todo desejo da carne leva para a morte. Todo desejo para fazer todo desejo da carne me levará para a morte eterna. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então todo desejo da carne, ela é contrária a Deus. Não se sujeita às leis de Deus. Não se sujeita às orientações divinas através da sua palavra. Você já conhece alguém que prefere viver a sua vida da forma como bem entende e nunca aceita o que a palavra de Deus lhes orienta? Assim são muitas pessoas, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Queridos, Deus te ama, Deus me ama e me chama e te chama nessa noite para nós andarmos segundo o Espírito. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em Espírito e não praticareis a vontade e desejo de uma carne que ainda existe em nós. Não nos domina, porque quem nos domina é o Espírito de Deus. Que esse Espírito de Deus esteja dominando a tua vida, dominando o teu ser por completo, e assim você possa viver em espírito e em verdade. Tá bom? Um abraço no seu coração. Deus está contigo, Deus é conosco. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida, por esses minutos que você estiver conosco. Que a bênção de Deus te alcance sempre. Lembrai-vos que Deus, acima de tudo, na sua vida, na sua casa e na sua família. Tá bom? Deixa o seu joinha aí, tá? Ative lá o sininho lá e deixe seus comentários aí que a gente vai estar vendo e louvando a Deus com você, tá bom? E me ajude nós melhorarmos aí e subirmos aí o número daqueles que estarão conosco nesse canal, se inscrevendo, tá bom? Deus te abençoe, ótima noite, eu quero orar contigo nessa noite. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela vida deste irmão, desta irmã, Senhor, que Tu alcance este e esta, que tem sido o canal do Senhor Jesus em todos os sentidos, Pai. Quero Te louvar, meu Deus bendito, porque Tu tem nos dado Teu Espírito para que nós andássemos por Ele, Pai Santo. E que através do Teu Espírito Santo nós tenhamos estrutura para não cumprir o desejo da carne, não praticarmos as concupiscências, os desejos carnais, mas andarmos em Espírito para a glória do Teu nome. Eu abençoo estas vidas que nos assiste nessa noite, Pai, em o nome de Jesus, que a Tua bênção alcance a todos eles, em o nome do Senhor. Que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Diga amém. Um abraço, Deus abençoe. Tamo juntos.